Bem-vindo de volta, Ed Brock. Há quanto tempo sentimos sua falta. Logo virá o caos. O caos logo virá. Is the loneliest number that you ever do. Venom Tempo de Carnificina está na área e eu trouxe para vocês uma análise completaça desse filme tão aguardado, galera. Então quem é fã do canal Geração N já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar ligado sempre que rolar vídeo novo aqui no canal. Valeu? Então sem mais enrolações, vambora puxar a vinheta e curtir essa análise completa comigo de Venom Tempo de Carnificina. Vem comigo! O filme estreou agora no dia 7 e conta com críticas polêmicas da imprensa, mas de certa forma foi muito bem aceito pelo público até então. Com o tão elogiado diretor Andy Serkis, Venom Tempo de Carnificina conta a história que é a continuação do primeiro filme do Venom e é introduzido um novo vilão, o famoso psicopata dos quadrinhos Cletus Kasady, que eventualmente viria a se tornar o tão temido Carnificina. Bom galera, a primeira coisa que eu posso dizer a respeito de Venom Tempo de Carnificina é que o filme ele é um filme muito direto ao ponto, sem muita enrolação. A forma como é contado o background do filme, a história anterior ao que leva aquilo tudo, é contada de forma muito simples, porém muito objetiva. Então dá para entender bem direitinho os reais motivos dos vilões, por exemplo, de estarem fazendo o que estão fazendo, de estarem tentando se vingar de quem estão tentando se vingar. Então fica bem claro isso no início do filme. E ao decorrer do filme, quando tem que se explicar uma coisa ou outra, também fica bem bacana. Galera, para quem esperava um filme mais sério, um filme com muita história por trás, pode esquecer. Pode esquecer, Venom 2 não é esse tipo de filme. Então aí já vai uma dica que se você for ao cinema para ver um filme com muita historinha, pode esquecer que você não vai curtir esse filme. Não que não seja um filme bom. Ele é um filme bom, ele é um filme de qualidade, mas ele narra uma história muito direta do início ao fim. Você entende que é aquilo ali e pronto e acabou. Então para quem esperava um filme com background maior, com uma história mais esmiuçada, uma história mais complexa, esse não é o filme para você. E aí a gente tem alguns pontos interessantes que precisam ser colocados aqui. Eu posso dizer que boa parte de Venom 2 é como se fosse um relacionamento amoroso entre o Venom e o Ed Brock, cara. O filme é o tempo todo baseado nessa relação de simbiose entre o Venom e o Ed Brock, basicamente como se fosse um casal. Boa parte do filme eles ficam discutindo, existem momentos engraçadíssimos. Um outro ponto que eu gostaria de colocar são as piadas. O filme ele segue um rumo onde as piadas são muito presentes, só que o que leva a uma situação onde às vezes fica meio exagerado. Tem piada demais. Cara, pra quem gosta desse tipo de filme de super-herói, com um toque mais de humor, com pegadas engraçadas, é um prato cheio, você vai se divertir. Eu particularmente, eu me diverti. Claro que existiram momentos que fica meio aquela coisa de piada demais e você fica meio constrangido, né? Porque é muita piada uma atrás da outra e muitas vezes a gente quer ver mais ação do que piadinha. Porém, isso não quer dizer que eu não tenha me divertido. Eu gostei bastante. O único ponto que eu acho é que em determinados momentos tem piada demais, que eu acho que não teria muita necessidade. Cara, com relação ao vilão, nós temos o fantástico Woody Harrelson, cara, interpretando o Cletus Kasady. E aí eles pegam o papel perfeito e dão pro cara perfeito interpretar. Então assim, tá de parabéns a atuação do Woody Harrelson como Cletus Kasady. Apesar de que se a gente for parar pra analisar, o Cletus Kasady dos quadrinhos ele é muito mais insano do que o que foi mostrado no cinema. Mas isso talvez se justifique até pelo fato que não deu muito tempo ali para que o vilão realmente mostrasse todo o seu potencial
como, por exemplo, é mostrado nos quadrinhos, onde existe muita coisa a respeito da história do Carnificina, que, como a gente já sabe, já de muitos anos, muito background, muita história dele, então não tem como você fazer a mesma coisa. No máximo ali você tem como adaptar, e eu achei que ficou bem legal. Acho que para pouco tempo de filme, a gente conseguiu realmente compreender a insanidade do cara. Bom, contando um pouquinho da história do filme, o Cletus, assim como outros serial killers, ele é um cara que ele quer ser visto pelas coisas que ele fez. Ele, de certa forma, ele diz até que ele tem fãs, que ele é adorado e tal. E ele precisa de um veículo, né? Ele precisa de um veículo para externar tudo isso, né? Ou seja, ele quer aparecer a qualquer custo, né? No início do filme mostra um flashback dele numa escola para crianças problemáticas. Ele tem um romance dentro dessa escola com uma menina que, vale lembrar que foi até bem interessante de ver isso no filme, ela é introduzida como uma mutante, ou seja, daí a gente consegue já pegar um gancho aí de repente para a introdução dos X-Men, nos próximos filmes da Marvel, quem sabe. Mas a gente teve nesse filme, o que eu achei interessante, foi colocada a expressão mutante no filme, para definir o tipo de pessoa que a namorada do Cletus era. Então a gente se depara com o Cletus no corredor da morte, então a polícia decide colocar o Ed Brock para tentar buscar informações a respeito dos corpos das vítimas do Cletus. E o Ed Brock, com a ajuda da percepção incrível do Venom, eles conseguem desvendar através dos desenhos que o Cletus faz, através das artes que ele faz, onde que estavam localizados os corpos. Isso dá uma moral muito grande para o Ed Brock, ali proporcionando um alívio às famílias que sofreram a perda de seus entes queridos através das mãos do Cletus. Sendo que a coisa começa a complicar quando o Ed Brock visita o Cletus pela segunda vez na cadeia, ali à beira de ser executado. O Ed Brock, num momento de discussão com o Cletus, é mordido por ele, e o Cletus percebe que o que está na boca dele não é o sangue convencional. E aí, a partir daí, basicamente, que começa a história do Carnificina. Porque, através do sangue do Ed Brock e do simbionte do Venom, ele se aloja dentro do corpo do Cletus Kasady, criando o que seria, vamos dizer assim, um filho do Venom. Então, meus amigos, temos aí o surgimento do famoso Carnificina, que só se manifesta realmente quando o Cletus está lá dentro da sala onde ele vai ser executado com uma injeção letal. Nos momentos finais, onde já está sendo aplicada a injeção letal, o Carnificina começa a se mostrar, começa a transformar o corpo do Cletus. E aí, meu amigo, a gente vê simplesmente uma chacina sem precedentes na prisão onde ele se encontra. Eu posso dizer que as cenas de ação são incríveis, são muito bem boladas. Todas as vezes onde a aparição do Carnificina é muito interessante de ver, é muito empolgante de ver. Ele é completamente insano, ele é completamente impiedoso. Então é uma das partes assim que eu digo que é um ponto alto do filme. São todas as vezes que o Woody Harrelson aparece e que ele se transforma em Carnificina e interage ali como um vilãozão, é muito bacana de ver. A gente tem no meio dessas cenas o Ed Brock tentando ali, de certa forma, se resolver com o Venom, né? Eles têm sempre um problema de relacionamento. E assim, é engraçado ver isso. Só que eu acho que chega um determinado ponto onde o engraçado passa a ser repetitivo. E aí, desse repetitivo, acontecem algumas coisas até meio nada a ver, a partir do momento onde o Venom decide simplesmente deixar o corpo do Ed Brock. Tipo, vamos nos separar, eu não preciso mais de você. Sendo que o problema é que nem todas as pessoas elas resistem ao simbionte. O corpo delas não resiste. Então ele tem que ficar trocando de corpo. Então ele vai de um lugar para o outro trocando de corpo com várias pessoas. Tem umas cenas muito engraçadas do Venom curtindo uma festa, enquanto o Ed Brock se sente aliviado por não ter ele e tal. Só que o Cletus Kasady foge da prisão e comete um verdadeiro massacre, matando policiais, matando presidiários, matando quem estivesse no caminho dele. E o objetivo dele, na verdade, é que agora que ele adquiriu esses poderes, é ir atrás da sua amada que está presa em uma espécie de clínica especializada, talvez, em conter mutantes de alta periculosidade. Porque é meio que parece que é isso. Não se explica muito bem exatamente
o que é esse lugar, mas o que dá a entender é que é um lugar que é especializado em conter pessoas com esse tipo de dons, pessoas com algum tipo de instabilidade mental. Tudo acontece muito rápido, sem muitos detalhes, mas é bem interessante de ver como é que ele chega nesse lugar para conter mutantes, como que ele resgata de forma rápida e destrutiva a sua querida amada. Então, o detetive que é responsável pela investigação do Cletus, ele vai de encontro ao Ed Brock, meio que desconfiando, porque ele fugiu da prisão logo depois que teve contato com o Ed e tal, meio que colocando uma desconfiança em cima do Ed. O Ed se faz de desentendido, só que no fim das contas ele acaba sendo levado para interrogatório. As cenas que se sucedem da fuga da Frank Barrison, lá do determinado lugar lá de contenção, que é como se fosse uma clínica, um lugar de experimentos, são sensacionais, são bem interessantes. Ali você já vê que existe um impasse entre os poderes dela, porque ela tem poderes de emitir ondas sonoras fortíssimas através do grito, e a gente sabe que uma das fraquezas do Venom e do Carnificina é justamente o som. Então, aí você já viu que o Carnificina arrumou a namorada errada, porque a partir do momento que eles estão fugindo da polícia e que ela emite lá os gritos poderosos dela, você vê que o Carnificina já se incomoda, já se sente extremamente incomodado, sendo que o Cletus, ao contrário do Carnificina, ele quer ela do lado dele. Então a gente aí tem um impasse, o Cletus querendo a namorada de volta e o Carnificina querendo se desfazer daquela mulher que pode prejudicar ele de alguma forma. É também uma parte alta do filme que eu acho bem interessante de ver. Nesse meio existem cenas bem engraçadas aí do Venom sozinho, sem o Ed, tomando o corpo de outras pessoas, indo para festas e tal, que eu achei muito legal, achei bem divertido. Só que o que a gente quer ver mesmo é ação, né, galera? E aí quando o Ed Brock tá lá na delegacia sendo interrogado e tal, ele pede para sua ex-mulher, né, para ir lá. Ele usa o telefonema dele, liga para ela, ela vai para lá e aí ele diz que ele precisa do Venom novamente, que o Venom não tá com ele, porque ele precisa ir atrás do Cletus. E ao mesmo tempo ele não pode deixar ninguém saber disso. Então a única pessoa que ele pode contar é justamente a sua ex. E ela, já conhecendo meio que a personalidade dos dois, conhecendo a personalidade do Venom, ela sabe exatamente onde encontrá-la. E ela com seu atual marido vão lá, conseguem lá depois de um bate-papo com o Venom, que o Venom entre no corpo dela para que ela possa levá-lo até o Ed Brock. E aí o filme é bem direto, galera. A gente tem uma fuga espetacular da cadeia, onde ela tira o Ed Brock de lá de dentro, e o Venom se recusa a entrar no corpo dele novamente. Aí tem aquela coisa dele ter que pedir desculpa pro Venom perdoar ele. É um caso de amor tremendo. É divertido, é divertido. Às vezes eu admito que é um pouquinho exagerado e tal, mas no fim das contas ficou bem divertido. E aí a ex do Ed e o seu atual marido, eles vão ao seu apartamento, estão planejando fugir porque a cidade está ficando muito perigosa e tal. E nisso, o Carnificina e o Cletus Cassidy têm um plano. Pegar o policial, no caso o policial que é responsável pela investigação do Cletus, foi o mesmo policial lá que quase matou a namorada dele. Então eles pretendem capturar duas pessoas. A ex do Ed, no intuito de se vingar, de trazer o Venom até o Carnificina. O Carnificina destruir, por sua vez, o Venom, para destruir a única coisa que poderia realmente impedir ele dos seus objetivos, por exemplo, de dominar tudo, de dominar o mundo, por exemplo. E o investigador, né, seria levado também no intuito de promover a vingança lá da namorada do Cletus. Eles são muito loucos, eles têm um ar meio que Coringa e Arlequina. E aí eles planejam, no meio desse caos todo, um casamento, né? Uma coisa totalmente, né, bizarra, mas enfim, é um casamento. E aí no meio desse casamento bizarro é que começa a batalha final do filme, quando o Venom chega. Ainda existem ali umas piadinhas antes do confronto final, e finalmente a coisa se desenrola. Eles começam a lutar usando todos os meios possíveis ali ao redor deles, usando o ambiente para poder se enfrentar. E no fim das contas, depois do Venom e o Ed tomarem uma verdadeira surra, existe aquela reviravolta, como sempre, assim, com a ajuda dos outros personagens do filme, da ex-esposa do Ed, do marido atual dela. E aí o Venom finalmente consegue derrotar o Cletus e o Carnificina,
literalmente comendo o Carnificina, incorporando ele de novo ali ao seu ser. Eu não sei se isso vai ter um outro desenrolar daqui pra frente. No fim das contas, ele é parte do Venom. Só que ele entrou em contato ali com outro hospedeiro. Ele agora possui o DNA daquele hospedeiro também com ele. Então, eu não sei se futuramente, nos filmes do Venom, se a gente vai ver o Carnificina de novo. Eu sei que o Cletus foi derrotado. O Cletus foi morto, literalmente, pelo Venom, no fim das contas, e o Carnificina reabsorvido pelo Venom. Eu não vou aqui pegar muitos detalhes do filme, até porque tem muita gente que não viu o filme ainda, então eu deixo para vocês conferirem. Galera, a minha opinião final do filme é a seguinte: eu, particularmente, eu curti muito mais o primeiro filme. Não que esse segundo filme tenha sido ruim, mas eu acho que pelo fato dele ser um filme muito rápido, muito direto, a gente vê e as coisas acontecem e você fica, ok, legal, poxa, o filme é legal, mas não tem nada além daquilo. O filme em si não tem nada além daquilo. Deixa algumas pontas soltas para uma possível continuação, Venom 3 e tal, mas nada muito concreto. A minha nota que eu dou pro filme assim, de 10, eu dou aí uns 8 para esse filme. Vamos colocar assim, uns 8. Porque ele, no fim das contas, ele acaba muitas vezes meio que te desconectando. Ele tem muitos momentos onde você quer que a coisa fique mais séria, onde você precisa que a coisa fique mais séria, o público precisa que a coisa fique um pouco mais séria, e aí ele se mantém ainda naquele clima de piada, naquele clima de humor, que muitas vezes passa um pouco do limite. Então meio que te desprende, né? Te desconecta um pouco. Então talvez tenha sido isso que tenha me incomodado. Eu curti a interação entre os personagens. Eu acho que para um filme é muito complicado contar a história de personagens que tenham um passado, por exemplo, nos quadrinhos muito vasto, né? E aí de repente encerra-se aquilo ali naquele filme, né? Acho que se de repente tivesse dado um gancho nesse filme, um gancho direto de repente para uma reaparição do Carnificina futuramente, mas o que foi mostrado até o fim do filme é que o Carnificina foi literalmente derrotado. E aí você fica meio que, tá, o cara teria potencial para muita coisa dentro desse universo do Venom. E até do próprio Homem-Aranha também, mas e aí? Agora ele foi derrotado e pronto, e acabou, quer dizer, em 1h30 de filme. Então, o que eu acredito é que faltou muito isso, faltou realmente um gancho, por exemplo, para esse personagem, que é um personagem grande, que é um personagem muito importante pro Venom e pro Homem-Aranha. E a gente tá aí com o filme do Homem-Aranha na porta, daqui a pouquinho estreando, a gente tá esperando o segundo trailer aí do filme, todo mundo ansioso para saber se o Venom vai estar no filme ou não vai, se os 3 Homem-Aranha vão aparecer juntos, tanta coisa aí. E meio que esse filme ficou, na minha opinião, faltando coisas. Ele poderia ter sido um pouquinho mais longo, ter mostrado um pouquinho mais coisa, ter se dedicado menos à questão do humor, porque a gente tem questão do humor no outro filme, no primeiro filme. Mas nesse eu acho que ficou meio em excesso. Para um filme curto, preencheu-se o filme muito com questões de humor e meio que deixou, pronto, quando deveria ter realmente um pouco mais, não digo nem de história passada, um pouco mais de trama e não uma coisa tão direta, eu acho que caberia melhor. Então é por isso que eu gosto de fazer essas ressalvas com esse segundo filme do Venom, por conta de que poderiam ter momentos que não fossem de tanto humor exagerado, o tempo todo piadinha, e ter colocado um pouquinho mais de conteúdo, não digo nem de história mesmo, de background dos personagens, mas um pouquinho mais de conteúdo sobre os personagens, um pouquinho mais de cenas dos personagens, sabe? Porque no fim das contas fica uma coisa muito rápida, muito breve, não dá nem tempo de você se conectar com os personagens, e aí isso cria meio que um distanciamento, porque acabou o filme e você fica, pô, legal, acabou o filme. E aí eu posso dizer que eu me conectei muito mais quando eu vi o primeiro filme do Venom do que com esse, que teoricamente deveria ser algo até muito mais atrativo pelos fãs, porque está apresentando um personagem que quem conhece a história em quadrinhos
tem muita gente que adora, por exemplo, o Cletus, adora o Carnificina. Apesar dele ser um serial killer, mas a galera gosta muito de ver a história em quadrinhos, que ele esteja presente. Então, eu acho que foi isso que faltou, cara. Acho que foi mais um pouquinho de filme, mais um pouquinho de tela para os personagens, entendeu? Acho que isso meio que deixou o filme andando num ritmo rápido demais. Quando a gente queria ver um pouquinho mais, aí já acabou. Aí quando você menos espera, puf, acabou. E aí, galera, no fim das contas, o ponto mais alto desse filme, infelizmente, eu tenho que falar, mas o ponto mais alto desse filme foi a cena pós-crédito. Porque a cena pós-crédito, sim, uau, foi de explodir cabeças. Porque aí realmente ali você vê uma coisa grandiosa. E aí basicamente é o seguinte, galera, a cena pós-crédito, você tem ali o Venom e o Ed Brock num lugar paradisíaco, numa praia, assistindo uma novela mexicana, o Venom explicando pra ele que ele já viu muita coisa e não sei quantos mil anos-luz de existência e tal, e ele não aguentaria ver ele. Aí o Ed diz que quer ver, ele diz que ele diz pra ele que seu cérebro não aguentaria tanta informação e não sei o quê. E aí nesse bate-papo deles, onde teoricamente o Venom vai mostrar um pouquinho pra ele como é que é o universo e tal, das coisas que ele viu, do nada surge meio que um clarão, as luzes começam a modificar, o cenário muda totalmente, e aí eles simplesmente parece que são transportados do nada para uma outra realidade, num lugar onde eles não estavam. E aí o Ed Brock fica questionando ele, perguntando: foi você que fez isso? Porque como eles estavam nessa discussão de mostrar como era o universo e tal, ele achou que o Venom tinha feito isso. O Venom falou: não fui eu não. E aí eles olham pra TV, eles estão num quarto totalmente diferente, eles olham pra TV, eles veem aquela cena icônica do final do último filme do Homem-Aranha, onde o JJ Jameson tá denunciando o Peter Parker, dizendo que o Peter Parker é o Homem-Aranha, ou seja, a gente vê no final do Venom 2 o Tom Holland. E aí a gente tem a certeza, está conectado. Homem-Aranha está conectado. Homem-Aranha da Marvel Studios e da Sony está conectado com Venom finalmente. O Venom toma a frente, toma o corpo do Ed Brock, ele lambe a tela, ele solta uma frase assim se referindo ao Homem-Aranha do Tom Holland e de repente sai de dentro, acho que do banheiro, a pessoa que morava ali naquele quarto, que estava ali naquele quarto, e aí o cara fala assim: qual é, meu irmão? Tá fazendo o que na minha casa? E tal, tá fazendo o que aqui? E aí a cena acaba. Galera, isso aí, acho que foi aquilo de explodir cabeças, porque agora a gente viu que o Venom está conectado com o filme novo do Homem-Aranha. Então, provavelmente a gente possa até ver, de repente, numa cena pós-crédito do filme, ou até, quem sabe, galera, quem sabe, a gente possa ver o Venom no filme mesmo, de alguma forma no filme, ou ajudando o Homem-Aranha, ou interagindo com o Homem-Aranha de alguma forma, não sei. Eu sei que o que eu percebi é que provavelmente, isso é uma teoria minha, provavelmente essa mudança de ambiente justamente é quando abre o multiverso, quando justamente embaralha o multiverso, e aí o Venom, né, o Ed Brock, vai parar em outra realidade, o que condiz com o que está rolando aí nos supostos roteiros vazados de Homem-Aranha 3, né, de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, onde a realidade vai ser quebrada, o multiverso vai ser aberto, e, por exemplo, vilões antigos do Homem-Aranha vão ser transportados de uma realidade para outra. Então eu acho que esse momento onde o Venom é transportado para uma outra realidade é justamente quando isso acontece no filme do Homem-Aranha. E provavelmente, na minha teoria, é isso que conecta tanto o filme do Homem-Aranha como as séries do Disney Plus. Porque se a gente for parar para analisar, existem vários momentos nessas últimas séries do Disney Plus que aconteceram essas coisas estranhas e foi como se fosse a quebra da realidade que a gente conhece. Ou seja, como se fosse realmente um multiverso se abrindo e conectando todas essas realidades que a gente agora está começando a conhecer. Ou seja, eu tenho mais coisa relevante para falar dessa cena pós-crédito do que propriamente do filme todo, porque o filme todo é isso aí, ele é rápido, direto, objetivo, sem enrolações, só que eu acho que aí foi um pouquinho além da conta, foi rápido demais.
não deixou a gente se conectar. Bom, galera, essa foi a minha análise do filme. Eu espero que vocês tenham curtido de verdade. Ele é um filme bom, ele é um filme legal, ele é um filme divertido. Eu tenho a minha opinião própria, eu só achei que foi um pouquinho além da conta essa questão de humor, mas é um filme bem bacana para se ver, eu recomendo totalmente. Acredito eu que veremos momentos agora incríveis do Venom juntamente com o Homem-Aranha do CM. Ninguém estava acreditando nisso, até que começaram a vazar aí na internet as cenas pós-crédito. E aí eu trouxe para vocês afirmando sim que Venom está sim conectado com o Homem-Aranha do Tom Holland. Então, que Venom surge aí em momentos épicos no CM agora, cara. Então não esquecem, sigam a gente nas redes sociais, compartilhem esse vídeo com seus amigos para que cada vez mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E fiquem ligados, porque daqui a pouquinho tem mais vídeo para vocês aqui no canal. Valeu? Então é isso, galera. Muito obrigado e fui!